Mano, você esperava do Cruzeiro encontrar tamanha dificuldade? Isso é por causa da falta de entrosamento, da falta de jogo, de tempo de jogo desses atletas que entraram como titulares hoje? Penso que sim. Não falta de entrosamento, mas falta de ritmo mesmo, né? Eu acho que hoje a gente fez um jogo parecido, um pouquinho abaixo do primeiro jogo que a outra equipe, o outro grupo, fez contra o Vila. Visivelmente, em determinados momentos faltou ritmo, as escolhas não foram tão boas, né? Mas eu tenho certeza que logo aí na frente, se tiver que jogar de novo, nós vamos estar melhor, ou vamos estar melhores que essa equipe. Ô, mano, a televisão acabou mostrando que foi pênalti, reclamado do Tricodiano foi, e que o árbitro estava pelo menos um pé avançado em impedimento no gol da vitória cruzeirense. Você disse aí um tempo atrás que o Cruzeiro havia ganhado de forma limpa. Posso dizer que hoje não foi limpo? Já imaginava que alguém ia vestir a camisa e já fazer uma pergunta desse nível, né? A gente já sabe de onde vêm as coisas aqui, né? Eu cheguei, eu sou novo, mas já tenho uma ideia da aldeia. Como você mesmo disse, o lance do impedimento é um lance de computador, né? Mas eu respeito a sua opinião. Se você achar que foi, eu respeito a tua opinião. Da mesma maneira como eu respeitei a opinião das pessoas que tiveram uma opinião contrária à minha naquele dia. Então, os erros vão acontecer durante o campeonato. E quando eu disse que estava feliz pela vitória do Cruzeiro de forma limpa, eu estava me referindo ao Cruzeiro. Não sei se alguém se ofendeu, não era para ninguém se ofender. Nem da imprensa, nem de outros clubes. Eu estava me referindo ao Cruzeiro. Então, eu vou continuar me referindo ao Cruzeiro sempre. Tá? Eu acho que a arbitragem não foi boa, porque aconteceram 2 lances de impedimento que a auxiliar se enganou no primeiro tempo e que nós iríamos entrar na cara do gol. E poderíamos ter aberto uma vantagem muito cedo, muito maior. E essas coisas realmente acontecem. Acontecem em outros jogos e também acontece no nosso. Mano, boa noite. O jogo de hoje, você entrou em campo poupando 9 titulares, né? Era uma boa oportunidade, um bom laboratório contra o Tricordiano, um time mais modesto, para exatamente ver como é que está o pessoal do banco. E foi um jogo muito difícil, e mesmo assim o Cruzeiro conseguiu ganhar. Mas, diante desse próximo desafio na Primeira Liga, tem a Chapecoense. Como é que deve ser a estratégia nesse sentido? Você deve levar força máxima diante do que os reservas apresentaram hoje, ou você pode mesclar o time também? Primeiro vou repetir para o torcedor do Cruzeiro entender. Nós ainda não temos um time reserva nem um time titular. São todos jogadores de alta qualidade no nosso elenco. E nós separamos 2 grupos porque o grande número de jogos do mês não permitiria que a gente jogasse com o mesmo grupo todos os jogos. Então, eu não escolhi um time reserva para jogar contra o Tricordiano. Eu escolhi os jogadores que fisicamente hoje estavam melhores para jogar contra o Tricordiano. Porque ninguém imagina, né, que a gente vá sair de 2 jogos como a gente saiu, fazer o esforço que a gente fez na quarta-feira, e todos viram quanto que o Cruzeiro correu, e quanto se dedicou, e quanto se comprometeu para poder vencer o Clássico, e pensar que 3 dias depois a equipe não vai sentir, né? Então, é com isso que a gente está preocupado nesse momento, colocar os jogadores que estão em melhores condições para jogar. E o fato de não ter rendido tão bem, e eu não acho que o jogo foi tão difícil assim, a gente é que tornou o jogo mais difícil do que ele deveria, né? Não muda os planos que temos pela frente. Mas vamos tornar público a cada jogo, não temos que antecipar nada. Vamos analisar agora o que aconteceu aqui em termos de desgaste, e amanhã se reapresenta o grupo, analisamos todos, e vamos decidir o que nós vamos fazer na quinta-feira. Porque, como você sabe, depois de quinta,
48 horas nós vamos estar em campo novamente, em Juiz de Fora, né, diante do Tupi. E ainda temos na quarta-feira seguinte um jogo decisivo, de novo, com Volta Redonda, porque, como você sabe, o regulamento da Copa do Brasil mudou e será um jogo único no Rio de Janeiro e nós temos que estar preparados para isso. Assim vai ser. Ô, mano, tivemos algumas estreias, no caso aí do Caicedo, também do jovem Raniel, mas pensando no coletivo, algo do time não te agradou? Dá para destacar algo que não tenha te agradado? Em determinados momentos nós ficamos muito espaçados em campo e a armação das jogadas se resumiu ao Rafinha, que vinha de fora para dentro pelo lado esquerdo, e a chegada de um volante, ora Romero, ora Hudson. E ficou pouco isso no campo. A gente, quando entrou jogadores com características um pouco diferentes e mais completas, foi possível ver o crescimento da equipe nos últimos 15 minutos de jogo e o número de chances que a gente já começou a criar com qualidade. Então, a característica do jogador não se deve a jogar bem ou jogar mal, mas a característica da equipe ficou um pouco distante em termos de armação de jogadas e por isso a gente sofreu um pouco mais do que deveria. Mano, por toda essa maratona que o Cruzeiro vai enfrentar quarta domingo, até o final do mês, dá para se dizer que, neste primeiro momento, o principal compromisso do Cruzeiro é este duelo contra o Volta Redonda, onde uma derrota significa uma eliminação precoce numa competição tão importante como a Copa do Brasil? É o jogo mais decisivo que temos, sem dúvida nenhuma, a curto prazo. E, embora os outros jogos do Campeonato Mineiro e da Liga também tenham a sua importância, né, e a gente está dando importância de respeito a todas elas, porque o Campeonato Mineiro lá na frente vai, cada jogo que nós estamos jogando agora vai significar a colocação da parte final, né, e pode decidir mando de campo para lá ou para cá. Então também você não pode abrir mão. Felizmente a gente fez os primeiros resultados, isso aumenta a confiança, isso mostra a linha do trabalho, até as dificuldades que nós enfrentamos, elas são didáticas nesse momento, porque não adianta você falar muito, né? Precisam acontecer fatos lá dentro que os jogadores creem mais, que sintam mais, que acreditam mais, para comprovar aquilo que a gente sempre fala, que não tem milagre, que tem que ir passo a passo e que as escolhas lá no final se darão por tudo isso que vai acontecer nesse primeiro momento, para ser justo com os jogadores e com a equipe. Mano, na quarta-feira a gente viu um Cruzeiro muito leve, criando muitas jogadas, com tabelas, o Rafael Sobis saindo e participando de muitas delas. E hoje o Cruzeiro com uma formação diferente, com um jogador mais de área, com bolas, principalmente nas pontas, para depois chegar com cruzamentos. E hoje ele faz 2 gols. Como é que você vê essas duas opções que você tem? Você tende a variá-las de acordo com o adversário, espera definir uma? O que aconteceu hoje também comprova aquilo que nós temos conversado aqui nas entrevistas. Quando vocês me perguntam a diferença de um para o outro, por que a escolha dessa e por que a escolha daquela. Realmente vai ser isso. Quando a escolha for Sobis ou Ávila, e eu optar por Sobis, nós teremos mais movimentação, nós teremos mais participação de criação de jogada. E, às vezes, não teremos um homem de referência na área para botar para dentro com a característica que Ávila tem, mas quando tivermos ele, temos que levar a bola numa condição melhor, para que ele, na sua característica de definição, esteja preparado para fazer. Eu acho que as duas situações são importantes. Ora funciona de um jeito, ora funciona de outro. Por isso que um elenco tem que ter variação na sua composição de características de jogadores. Exatamente para a gente solucionar os problemas de um ou de outra maneira. O importante é solucionar o problema e o Cruzeiro ganhar, vencer os jogos. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Como é enfrentar um adversário como a Chapecoense em fase de reconstrução, principalmente depois do que aconteceu? Como é esse jogo, além de tudo, ser o primeiro jogo da Chapecoense fora de Santa Catarina? Como você encara isso? Com respeito. O futebol sempre tem que ser encarado com respeito, né? Mas o respeito é você jogar para ganhar. O respeito é você dar o melhor
dentro de campo para superar aquele adversário. Tudo o que aconteceu, né, e que foi muito trágico, faz parte de outra parte do esporte, de outro comportamento do ser humano, que somos todos, né? E a gente tem uma consideração muito grande por isso, mas na hora que formos jogar, eu acho que todos estão encarando dessa forma, a Chapecoense já está jogando o Campeonato Catarinense, né? E a gente tem que ter esse mesmo respeito para com todos e também para com o nosso torcedor. Ô, mano, o Mike, que ficou muito tempo sem jogar em função de várias lesões, foi melhor lateral, né, em 2014 e 15. Como é que ele volta? Ele volta a ser o jogador que foi? Como é que você está sentindo essa volta do Mike que recomeçou hoje? É que tem uma passagem de apoio muito boa, né? E eu acho que aos poucos ele vai recuperar essa condição com ritmo, com repetição. O treinamento já está bom, o jogo tem outra característica, também tem a característica emocional, que você precisa ir buscando recuperação, a confiança do torcedor que de novo vê ele, né, na lateral direita do Cruzeiro. Acho que é um processo, mas nós estamos muito contentes com essa primeira parte desse processo, porque a resposta tem sido boa. E eu tenho certeza que logo, logo ele vai ser o lateral que a torcida do Cruzeiro se acostumou a ver e que vocês viram em tantos jogos aí brilhantes que o Cruzeiro fez. Mano, eu queria que você comentasse a estreia do Caicedo. É muito difícil individualizar, né? E até perigoso. Está dentro do contexto da equipe, é um zagueiro muito rápido, em confronto de um contra um, na antecipação das jogadas, né? Também estava aí um período sem jogar, certamente treinou mais forte fisicamente do que estava acostumado a treinar, e isso cria um fato novo de adaptação. Por isso que a minha escolha foi fazer com mais calma, né, para que ele, mais ambientado, já pudesse render bem. Acho que está dentro do contexto, foi bem. Foi driblar um atacante no primeiro tempo, né, coisa que está na Bíblia. Não pode fazer. Zagueiro não dribla atacante. E muito mais ainda na última linha. Porque o risco sempre é muito grande. Quando você consegue driblar, o torcedor gosta muito, bate palma. Mas quando você não consegue, geralmente termina em gol do adversário. E a bola esteve muito perto de ser, né? Mas o segundo tempo foi muito forte. Acho que salvou até um gol de um chute muito bonito que o jogador do Tricordiano tinha efetuado, se jogou na bola, salvou lá no segundo tempo. É um jogador de determinação, um jogador raçudo, a gente gosta desse perfil e por isso nós o escolhemos para qualificar o nosso elenco aí nessa temporada.